Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança Misericórdia. Estamos fazendo esse itinerário com a vida dos santos, percebendo na beleza destes homens e mulheres um caminho de santidade que pode tocar a tua vida e que também pode levar muitos outros a encontrar o verdadeiro caminho da santidade. Por isso, vamos para o santo de hoje, uma santa muito conhecida por todos nós. Não são poucos os santos que chegaram à santidade por meio de um longo processo de aperfeiçoamento espiritual através do que os moralistas chamam de os 3 estados de vida: o casamento, a viuvez e a vida religiosa. Bom, queremos falar de uma santa que passou por tudo isso. Estamos falando de Santa Rita de Cássia. Ela foi também casada, foi viúva e foi religiosa. Mas existe uma diferença fundamental entre ela e os outros santos. Para muitos desses santos, o casamento foi um caminho de crescimento espiritual, de santidade cada vez maior, mas para ela foi um momento de terrível provação. Vamos falar um pouquinho do início da vida dela, que nasceu no ano de 1381 na província de Úmbria, na Itália, exatamente na cidade de Cássia. Rita ainda era na infância aquela pequenina que tinha aqueles desejos profundos para com a vida religiosa. Ela se diferenciava principalmente das outras crianças, que ao invés de ficar aprontando, fazendo uma bagunça típica das crianças, ela era aquela criança que gostava de se recolher, que gostava de ficar rezando. Para atender assim os desejos dos seus pais mais tarde, que já estavam idosos, ela casou-se com um homem chamado Paulo Ferdinando. Ele era um homem que aparentemente era bom e responsável. Mas quando o passar do tempo veio, se percebeu um caráter rude, violento e muitas vezes agressivo. Tudo ela suportava com paciência. Ela tinha uma certeza muito grande, que através da oração ela podia alcançar o coração dele, alcançar o coração de Deus. Por isso fez muito o processo que Nossa Senhora nos ensina: oração e penitência. Um dia Paulo finalmente se converteu com muita sinceridade, e se tornou um excelente marido e pai. Mas, entretanto, ele teve muitos problemas devido à sua agressividade, como ele vivia a sua vida de forma desonesta, que provocaram grandes inimizades e depois custaram a sua própria vida. Ele foi assassinado e por isso causou grande sofrimento ao coração da sua esposa. Depois disso, Santa Rita passa a dedicar-se aos 2 filhos, que ainda eram pequenos, que na adolescência descobriram quais eram os motivos que foram lá e mataram seu pai. Então, o que fez esses pequeninos? Eles pensavam em crescer e assim pudessem fazer uma vingança contra a morte do seu pai, matando aqueles que o mataram. Bom, Santa Rita percebe tudo isso, ela sofre com tudo isso e se volta a Deus. E ela pede a Deus que, se não fosse possível a conversão dos seus filhos, ou seja, que eles desistissem dessa vingança, que Deus pudesse levá-los, e que possa realmente, assim, levando eles antes de cometerem um pecado mortal, pudessem os seus filhos encontrar a vida eterna. Assim, atendendo ao pedido de Santa Rita, os seus filhos acabaram morrendo antes de consumar a vingança da qual eles pretendiam, herdando com a graça de Deus, sobretudo pela intercessão desta mãe, a vida eterna, tal como ela desejava. E esperamos que assim tenha acontecido. Afinal de contas, esta era uma oferta muito grande do coração de Rita. Bom, ela vai dando esses passos, ela agora vai ficar sozinha e decide dar novo rumo à sua vida. Ela vai ir em direção ao convento agostiniano, ela vai voltar naquilo que era a sua vocação lá de criança. Aquilo que tinha passado, porque os pais tinham pedido para ela um outro caminho, pediram um caminho do matrimônio. Então ela vai voltar a esta experiência original, vai tentar ingressar, mas muitas dessas vezes que ela tenta, ela foi mal sucedida, não foi aceita. Assim, Santa Rita, o que ela faz? Ela pede a intervenção divina, não era mais possível, ela já tinha pedido de entrar no convento, mas não deixaram, e aparece então uma obra extraordinária. O que acontece? Os santos da sua devoção, como Agostinho, João Batista e Nicolau, eles aparecem e conduziram ela até os portões do convento das monjas agostinianas. Lógico,
a partir deste milagre, ela foi aceita dentro do convento. Lá no convento, ela se entregou completamente a uma vida dedicada à oração e à penitência. Afinal de contas, tinha feito já este caminho já com a vida dos seus filhos. Ela faz assim um caminho de humildade, de obediência a todas as regras agostinianas. Sua fé era tão assim intensa que na testa, né, dela apareceu um espinho da coroa de Cristo. Um estigma que a acompanhou durante 14 anos e foi mantido até o final da sua vida com um silêncio profundo, uma dedicação à intercessão, à oração pelas almas. Ela morreu aos seus 76 anos em Cássia. Sua fama de santidade atravessou os muros do convento e muitos milagres são atribuídos até hoje a ela, né? Sua intercessão, o seu amparo é motivo de muitas graças para as pessoas que recorrem a ela. Ela foi canonizada pelo Papa Leão XIII em 1900. A vida de Santa Rita de Cássia foi uma das mais sofridas da história da Igreja Católica. Por esse motivo, os fiéis a consideram a santa das causas impossíveis. O seu culto é celebrado em todo o mundo cristão, seja no Oriente também como no Ocidente. Ou seja, para onde você vai, a fama, a história, a dedicação, o amor e também a sua adesão, né, àquilo que é o sofrimento de Cristo é reconhecido por todos. Por isso, olhando para ela, nós percebemos aquele caminho de intimidade que pode também Deus nos conduzir. Por isso, vamos juntos, olhando para esses testemunhos, também dar os nossos passos, também com oração e com aquilo que Nossa Senhora também nos chama, a penitência. Que Deus possa trabalhar conosco cada vez mais este crescimento espiritual. Deus vos abençoe. Te espero amanhã. Compartilhe mais uma vez com seus irmãos aquilo que são os dons que nascem do coração de cada um desses santos. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.